próxima penalidade que nós vamos ver é a suspensão do direito de dirigir. Vejamos. Essa é uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por um prazo determinado, o seu direito de dirigir. E poderá ser aplicada quando? Quando o infrator atingir 20 pontos em seu prontuário. Nós falamos agora há pouco que a pontuação referente às multas ou às infrações serve exatamente para isso. Aquela pontuação vai registrando no seu prontuário, vai sendo registrada em seu prontuário, e quando você acumula 20 pontos ou mais, você vai sofrer sanções mais severas. E essa sanção é a suspensão do direito de dirigir. Então, atingiu 20 pontos, tem o direito de dirigir suspenso. Cuidado, que tem muita gente que pensa que a suspensão só vai acontecer depois que ultrapassa os 20 pontos. Não é depois que ultrapassa, é quando você atinge os 20 pontos. Viram aqui? Ótimo, continuando. A suspensão também pode ocorrer em uma única infração. Vejam, quando você cometer alguns tipos de infrações gravíssimas, a suspensão pode vir imediatamente. Querem ver um exemplo? O motociclista foi flagrado conduzindo a motocicleta com a viseira erguida, levantada. Isso é uma infração gravíssima e dá uma suspensão do direito de dirigir por 30 dias. Então, tem alguns tipos de infrações gravíssimas que acarretam sim a suspensão do direito de dirigir. São poucas as infrações que levam à suspensão direto, mas existem. Outro caso é quando você cometer alguns tipos de infrações com fator agravante. Bom, assim como eu acabei de afirmar que são poucas as infrações gravíssimas que levam direto à suspensão, no caso de infrações com fator agravante, eu já digo o contrário. Quase todas as infrações com fator agravante levam à suspensão. Quase todas. Eu não disse todas. Tudo bem? Então aqui vocês viram quais são os casos que podem levar o condutor a ter o seu direito de dirigir suspenso. E agora nós vamos ver por qual prazo pode ocorrer essa suspensão. Veja, o prazo da suspensão ele pode variar de 1 mês a 12 meses. Então o mínimo é 1 mês, o máximo 12 meses. Acabei de dar um exemplo para vocês de uma infração que te dá 1 mês de suspensão, que é a viseira erguida. Vou dar um exemplo agora de uma infração que dá 12 meses de suspensão, dirigir embriagado ou sob efeito de substâncias psicoativas. 12 meses de suspensão. Isso sendo a primeira vez, porque se for reincidência, o prazo mínimo vai passar de 1 para 6 meses e o prazo máximo vai passar de 12 para 24 meses. Estejam bastante atentos quanto a esses prazos, porque isso é perguntado em prova. Anotaram aí? Muito bem, continuando então. Bom, eu falei no slide anterior que algumas infrações levam diretamente à suspensão do direito de dirigir, independentemente de atingir a pontuação ou não. E é sobre essas infrações que eu vou falar agora. Dirigir sob a influência de álcool ou entorpecente é um tipo de infração que dá suspensão direta. Nesse caso, 12 meses de suspensão. Não vou ficar detalhando o prazo aqui da suspensão para cada uma das infrações, porque isso não vai ser alvo de pergunta na sua prova. Tudo bem? Continuando. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via, também dá suspensão direta. Disputar corrida por espírito de emulação. Emulação é instigação, competição. Esse é o famoso racha. Promover ou participar de competição esportiva na via pública sem autorização. Exibir manobra perigosa em via pública. Em acidente com vítima, deixar de prestar socorro ou providenciá-lo. Repito, esse acidente é aquele que você está envolvido nele. Se você não está envolvido no acidente, apenas estava passando pelo local e deixou de prestar o socorro, não é infração gravíssima, nem tampouco com suspensão do direito de dirigir. Isso é só para casos onde você é um dos envolvidos e deixou de prestar o socorro.
transpor sem autorização, bloqueio policial. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Vimos agora mesmo. Além da máxima em mais de 50, gravíssima vezes 3 e da suspensão do direito de dirigir. Condutor ou passageiro de motocicleta sem capacete ou sem viseira ou com a viseira suspensa, erguida, 30 dias de suspensão, lembram que eu falei? Transportar menores de 7 anos em motocicletas, lembrando que menores de 7 anos não podem ser transportados em motocicleta, somente aquelas pessoas que já têm 7 anos ou mais. E, por fim, fazer malabarismos com a motocicleta em via pública. Essas são algumas das principais infrações. Eu acredito que se aqui não estiverem todas, pelo menos 90% delas foram relacionadas aqui. Portanto, tomem nota disso. Se porventura vier a perguntar na prova de vocês, já sabem quais são as infrações que levam direto à suspensão. E agora é uma dica que eu quero deixar para vocês. Não existe uma única infração que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Vejam bem, a suspensão pode ocorrer pelo acúmulo de pontuação. Atingiu 20 pontos, suspensão do direito de dirigir. Agora, fora isso, uma única infração para levar você a ter o direito de dirigir suspenso, ela tem que ser gravíssima ou gravíssima com fator agravante. Não existe infração grave que acarrete suspensão do direito de dirigir. Não existe infração média que acarrete a suspensão do direito de dirigir, nem tampouco infração leve. Infração para dar suspensão tem que ser gravíssima. Anotaram? Muito bem.